Um pequeno passo para uma mulher e um passo enorme para a humanidade. Já pensou se essa fosse a frase ouvida aqui da Terra com a primeira caminhada feita fora do nosso planeta? Essa pode parecer só uma discussão sobre igualdade de oportunidades, mas tem muito mais coisa por trás disso. Não só pela chance perdida, mas também até pelas tecnologias que nós perdemos e porque faria mais sentido logístico mandar mulheres para a Lua. E antes de qualquer explicação, esse vídeo aqui tem o suporte da 3M, que é uma companhia que desenvolveu várias das soluções técnicas que a NASA usou e das tecnologias que nós usamos no nosso dia a dia. Como dá para ver com esse paralama ou um parapó da rover lunar que foi improvisado com o silver tape da 3M. Além das muitas tecnologias que eles desenvolvem e que renderiam vídeos e vídeos por aqui, a 3M faz todo ano a pesquisa SOSI, o Índice do Estado da Ciência, que mede o que as pessoas pensam sobre o papel da ciência e que tem resultados muito legais. Na pesquisa de 2022, que estão anunciando agora, por exemplo, viram que os brasileiros passaram a confiar mais na ciência e nos cientistas com a pandemia, que mais brasileiros do que a média da América Latina acham a ciência muito importante e acham que ela traz soluções para os problemas que nós enfrentamos, que mais brasileiros se preocupam com desinformação em redes sociais e na mídia tradicional e que, justamente o que trouxe o tema desse vídeo aqui, a maioria de nós concorda que a gente ainda tem muitas barreiras para quem quer estudar e trabalhar com ciência, matemática e tecnologia, e que a diversidade e a inclusão nessas áreas ainda tem que crescer muito. Se você quiser acompanhar os resultados e inclusive ver como esses resultados se comparam com os resultados de anos anteriores, dá uma olhada no 3M Blog Brasil, o link está na descrição do vídeo e agora a gente volta para a exploração espacial. Quando os soviéticos colocaram o Sputnik 1 em órbita, que foi o primeiro satélite artificial, isso disparou uma crise entre os países ricos do Ocidente, porque eles tinham ficado para trás no desenvolvimento de tecnologias como os foguetes, o que dá um pouco mais de ansiedade se você pensar que um foguete que carrega um satélite para uma distância tão grande dessas também poderia carregar uma carga um pouco mais perigosa e aí ganhar o nome de míssil nuclear intercontinental. A resposta americana contra a tecnologia soviética foi criar a NASA e embarcar na corrida espacial com o programa Mercury e depois com o Apollo. O que nos levou até a frase original do Neil Armstrong: é um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Mas antes desse piloto de teste ter essa oportunidade e dessa frase um tanto polêmica sobre se ele falou um homem ou não, eles precisavam decidir quem mandariam para o espaço. E faria muito mais sentido terem investido nas mulheres astronautas. Porque um dos maiores desafios de colocar alguma coisa para fora da Terra, ainda mais para levar pessoas para a Lua, é o frete, o quanto nós gastamos para colocar cada grama de peso lá fora. Se você já tentou fazer compras pela internet em Boa Vista, já experimentou o quanto uma entrega pode ficar mais cara e ser mais demorada por conta de uma rota mais longa. Imagina quando essa rota ainda opera diretamente contra a gravidade. Tanto que os primeiros candidatos a astronautas tinham uma limitação de no máximo 1,80 m de altura para poderem caber dentro das cápsulas que estavam sendo boladas. Um tamanho maior do que esse demandaria mais espaço e equipamentos com uma variedade de tamanhos que tornaria a missão Apollo ainda mais cara. Só que tem uma metade da humanidade que costuma ser menor e mais leve do que os astronautas, e que também costuma consumir menos calorias, o que demanda menos oxigênio e produz menos resíduos. Mais uma metade que tem toda a capacidade de fazer o mesmo trabalho que eles, são as astronautas. O desempenho de grupos de mulheres ou grupos mistos, onde os membros valorizam a igualdade de gênero, não é diferente do desempenho de um grupo de homens. A NASA então podia ter economizado bastante dinheiro ou feito missões com mais margem de segurança, com mais recurso excedente, se também tivessem mandado mulheres para a Lua, entre outras missões. A diferença que isso poderia fazer vai bem além do gênero de quem pisou na Lua, e também passa pelo papel da ciência e da exploração espacial nas tecnologias que nós usamos no nosso dia a dia. As mulheres sempre estiveram envolvidas na exploração espacial. Elas foram, por exemplo, computadoras da NASA e da NACA, que é a agência de aeronáutica que veio antes da NASA, quando a computação ainda era uma atividade feita por humanos fazendo cálculos, muitas vezes feitos em salas tão escondidas quanto aquelas que as máquinas podem ocupar hoje em dia. Uma computadora, Katherine Johnson,
calculou as trajetórias da missão Apollo, como contam o livro e o filme Hidden Figures, que descrevem as carreiras e o desafio de matemáticas afro-americanas que trabalharam no programa espacial do país das décadas de 30 a 60. E mesmo quando a computação passou a ser mais feita pelos computadores com circuitos, Margaret Hamilton foi a diretora da divisão que desenvolveu o programa de voo da Apollo 11, que foi o programa que fez a primeira alunissagem tolerando falhas humanas e que nos deixou ouvir a frase famosa e assistir ao primeiro passo na Lua. Quantas mulheres não teriam se sentido mais motivadas e mais inspiradas a seguir carreiras em ciência e em matemática se esses exemplos fossem mais numerosos ou pelo menos mais expostos e mais reconhecidos? Mas a participação feminina continuou barrada dos holofotes por muito tempo. Só a União Soviética que mandou mulheres cosmonautas para a órbita até a década de 80, como a Valentina Tereshkova, que foi a primeira mulher no espaço a bordo da cápsula Vostok 6 em 1963. Já a NASA passou a restringir o processo de escolha e treinamento de astronautas a pilotos de teste militares com ensino superior. E desde o fim da Força Aérea Feminina em 1944, só homens eram pilotos militares nos Estados Unidos. A exceção que o programa acabou abrindo foi para um piloto homem sem ensino superior, mas não para alguém do outro gênero. Apesar de grupos como as Mercury 13, que passaram pelos mesmos testes e treinamentos que os pilotos homens desde o começo do programa espacial com o programa Mercury. Apesar do equivalente a uma CPI que foi criada no país em 1962 para investigar por que não tinha mulheres no programa de astronautas. E apesar das cosmonautas soviéticas. E apesar também de deixarem de exigir a formação em piloto de teste militar em 1965, foi só no final da década de 70 que a pressão externa de pessoas como a Nichelle Nichols, que foi a tenente Uhura da série original de Star Trek, fez com que a NASA incluísse mulheres e negros nos programas de recrutamento. A primeira astronauta mulher a ir para o espaço foi Sally Ride, que foi a bordo do ônibus espacial Challenger em 1983, quando o programa Apollo já tinha sido extinto e 6 anos depois da última missão tripulada para a Lua. Até hoje, pouco mais de 10% das pessoas que foram para o espaço são mulheres. E a própria NASA talvez tenha se prejudicado até no seu financiamento hoje em dia pela falta de exemplo que deram. A proporção de mulheres americanas que acham que o país investe pouco na exploração espacial é metade da proporção dos homens. A perda que isso traz vai além da economia, da representatividade, do exemplo político e de quem se inspira ou deixou de se inspirar com a exploração espacial. Porque essa combinação de condições extremas do espaço com a necessidade de minimizar o volume e o peso de cada equipamento que é levado, geram uma demanda enorme por novas tecnologias. E muitas dessas tecnologias só são desenvolvidas quando um órgão público com o orçamento de uma NASA paga pelo seu desenvolvimento. E também vai depender das empresas privadas para licenciar e transformar o que é desenvolvido em receita, o que acaba tornando essas tecnologias mais baratas e acessíveis a ponto de chegarem na nossa mão. Foi da demanda da NASA por comidas e por embalagens duráveis que refinou-se tanto o processo de desidratação de comida congelada, que é a liofilização. E também se refinou o processo de acompanhamento e checagem de etapas de produção alimentar, o que evita a contaminação de pontos críticos da fabricação de alimentos. Essas duas soluções ainda servem hoje em dia para a fabricação de alimentos mais seguros. Sim, o processo que até a indústria farmacêutica usa para preservar medicamentos e o processo que indústrias como a de derivados do leite usam para garantir que o que vão fazer não vai ser contaminado, já foram processos feitos para fazer comida de astronauta. E até tecnologias que nós usamos podem vir da exploração espacial. Se você já tirou uma foto ou fez um vídeo com a câmera do seu celular, ou se já fez alguma reunião remota usando uma câmera digital, já deve ter usado um equipamento com sensores CMOS, que foram desenvolvidos no Jet Propulsion Lab da NASA. São sensores que combinam a captação da luz, a amplificação dos sinais e o processamento de imagem em um chip só, o que gasta muito menos energia e é mais resistente à radiação e outras interferências do que alternativas.
O que é ótimo para sondas fazerem imagens do espaço com mais autonomia e por bastante tempo, mas também é ótimo para a bateria do nosso celular dar conta de manter uma câmera ligada por até horas se você está fazendo uma chamada por vídeo. Isso sem falar em painéis solares, ferramentas elétricas movidas a bateria, revestimentos resistentes a risco para lentes, marca-passo cardíaco e mais tecnologias. Imagina, por exemplo, que o fato de não terem mulheres entre os primeiros astronautas ou até entre quem usava e desenvolvia soluções técnicas para eles, deixou de gerar em tecnologias que poderiam estar sendo usadas até hoje por elas. Estudos de fisiologia e de psicologia femininas que poderiam estar acontecendo por várias décadas e podiam ter gerado tecnologias específicas para as mulheres. O que a gente ainda vai discutir, inclusive, em um outro vídeo sobre a falta de diversidade na pesquisa de medicamentos. Mas no espaço, essa falta de diversidade fica bem clara em acomodações que ainda têm que ser feitas por causa dessa inclusão de gênero bem tardia. Quando a Sally Ride estava se preparando para sua primeira missão espacial em 1983, onde ela ia passar uma semana no espaço, um dos engenheiros que estava planejando a logística perguntou para ela se 100 absorventes íntimos internos seriam suficientes. Mas de lá para cá também precisaram repensar o design e a infraestrutura das missões espaciais, o que é um trabalho que ainda é necessário. Em 2019, a primeira caminhada espacial só com mulheres que sairiam da Estação Espacial Internacional, a ISS, foi adiada porque não tinham se preparado para a necessidade de 2 trajes de tamanho médio. E só em 2020 a NASA lançou o Universal Waste Management para a ISS, que é o primeiro sanitário espacial desenvolvido levando em conta a anatomia feminina para, entre outras coisas, fazer a separação entre a coleta do xixi e do cocô, sem precisar que a pessoa que está fazendo faça só um deles por vez. Em 2020. Antes tarde do que nunca, mas a gente ainda tem muito a corrigir. Quem sabe quais vão ser as novas soluções e as novas ideias que a gente vai ver agora quando damos um pouco mais de espaço para metade da humanidade poder contribuir com pesquisa, desenvolvimento e com a exploração da fronteira espacial. Agora, se você quer ver mais conversas como essa, você já sabe, aproveita. Eu não sei a qual alto-falante você se refere. Se você quiser mais intromissões da Siri nos vídeos, aproveita, se inscreve aqui no canal, acompanha os próximos vídeos e as próximas falhas técnicas no fim do vídeo. Foi sem querer, eu juro pra vocês.